agradecendo de antemão o aceite do seu convite. E tipo, a casa é sua. E detalhe, ele é Flamengo, né? É uma convocação do povo e estar com vocês nesse assunto do nosso envelhecimento. E aqui eu vejo o Jorge, a Lígia e a Yolanda, assistentes sociais estão aqui, tantos outros rostos, amigos e amigas, não é? Assim como a Lígia e Yolanda, sou também assistente social, acompanhado pela minha esposa Rose Guimarães, que é neuropsicopedagoga. Então o time está todo formado, né? E a minha conversa com vocês, a minha prosa, é esse tema do envelhecimento. Maciel, ilustre tricolor, né? É conversar com vocês um pouco sobre essa pauta do envelhecimento. Que se a gente tem hoje muitos fenômenos no contexto mundial, certamente o envelhecimento é um deles, porque o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, o nosso quintal, a nossa querida cidade de Juiz de Fora também está envelhecendo. Nós todos estamos envelhecendo, eu estou envelhecendo. Então, isso é uma condição da nossa trajetória humana. Mas antes de entrar um pouco mais no assunto, que é como envelhecer com futuro, como assim? Eu quero ainda falar um pouquinho da minha trajetória, compartilhar com vocês essa minha trajetória, de onde que eu vim, aonde que eu estou e para onde que eu estou indo. É importante a gente saber esses caminhos. Então, eu estou recentemente aposentado do município, da prefeitura, assim como a Lígia, a Yolanda e outros colegas, e trabalhei com a pessoa idosa, parte da população idosa, sobretudo o envelhecimento mais pobre, de um modo geral, porque a gente envelhece de formas distintas, inclusive do ponto de vista social, econômico, político e cultural, né? Então a velhice das classes populares é que eu tive mais contato ao longo das 3 décadas. Foram 34 anos de atuação com parte desse conjunto de pessoas idosas da nossa cidade. Eu me lembro que a minha admissão foi 14 de maio de 1986, início do trabalho. E o final do trabalho foi 10 de outubro de 2020. Eu comecei essa inserção por 24, 25, 26 anos. O meu filho Pedro é de 89 e está com 36 anos. Eu estava com menos de 30 nessa época. E hoje estou com 64 anos de idade, graças a Deus, envolvidos aí com esse trabalho. Eu deixei o trabalho institucionalmente, de todo dia, com ponto, com aquelas coisas todas boas e ruins de qualquer ambiente de trabalho. E hoje, com a Rose, a gente tem aí uma estrutura de atendimento a pessoas idosas, em salas, em atendimento como gerontólogo e assistente social. E a Rose mais na neuropsicopedagogia. Eu trabalho na gestão do envelhecimento. O que é isso? É aconselhamento, é direcionamento, né? É uma tutoria, é uma assessoria na gestão de se envelhecer daqui para frente. A Rose mais no apoio neuropsicológico, pedagógico, né? Da linguagem, da comunicação, de memória, etc. E tal. Então a gente até fez aí, e aqui um comercial rápido, né? Que a gente continua à disposição de vocês para além desse encontro aqui. Então, essa é a minha trajetória, e já hoje, né? Porque no Brasil a gente é considerado pessoas idosas a partir dos 60 anos. O Estatuto da Pessoa Idosa coloca essa situação jurídica e
a própria Política Nacional do Idoso. Pessoal, a nossa pauta é essa: envelhecer com o futuro. Como assim? Aí eu quero que vocês possam espontaneamente, voluntariamente, me responder a seguinte questão: que ligação que vocês fazem de envelhecimento com o futuro? Isso combina? Não combina? Como é que vocês percebem essa projeção de envelhecer tendo futuro? Em outras palavras, qual é o futuro nosso com a idade que a gente tem já de pessoas idosas? Como que vocês estão se preparando para esse futuro? Ou não tem futuro? Ou tem futuro? Ou já foi? Ou pode ser? Então, eu queria ouvir vocês. E aí vocês levantam o dedo, por favor. Eu levo o microfone até aí, ou vocês vêm cá, ou o Paulo nos ajuda aqui nessa movimentação. A pergunta então é essa: qual é a ligação que você faz de envelhecer com o futuro? Antes de vocês responderem, é o seguinte: nós temos papéis sociais. O papel social da criança é receber o estímulo para se desenvolver, para aprender a falar, comunicar, andar. Os jovens adultos é aprendizagem, é a entrada no mercado de trabalho, é produzir, é ter uma profissão. E nós? Qual é o nosso futuro? O que a sociedade espera de nós? Sabendo que, de uma forma bastante nova, nós vamos viver mais. As pessoas centenárias já nasceram. A nossa expectativa de vida hoje chega a 75, 76 anos. Principalmente a maioria desse auditório, que são mulheres. Não me pergunte por que as mulheres vivem mais do que nós. Isso é no mundo inteiro. É lá em Porciúncula, onde eu nasci, é em Vicas, é na China, é no Japão. Daí o envelhecimento ser uma questão eminentemente feminina. E outro dado: quem cuida tem sido vocês, mulheres, né? Voltando para a questão que eu quero ouvir vocês parar de falar um pouquinho. Qual é a ligação que vocês fazem de envelhecer e futuro? Envelhecer com projeção de futuro. Tem futuro? Não tem futuro? Acabou a vida? E aí? Vou dar aí uns minutos para que vocês possam esquentar essa conversa comigo e a gente ter um diálogo aqui entre nós. Beleza? O senhor, por gentileza, leva o microfone lá, por favor. O Arroz. Quem é? Alô? Sim. Eu tenho 93 anos de idade. Mas é o meu futuro. Parabéns. Sim. Não. O microfone lá para ele. Não, ele perguntou, ele só fez uma pergunta. Ah. Ele está te respondendo, perguntando. Eu gostaria que o senhor me dissesse qual é o meu futuro. Tem algum? Agora mesmo, o senhor falou em torcedor do Flamengo. Isso. Eu torço para o Flamengo há 89 anos. Oba! Então é por isso essa longevidade está explicada. Com todo respeito aos que não são Flamengo. Meu pai me disse que eu fui programado para 100 anos. Ótimo. Meu pai nunca mentiu. Isso. Eu estou achando que vou chegar nos 100 anos. Ótimo. Isso aí. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho alguma chance de chegar até lá? Faltam só 7. Ah, tem. Eu ia no bom sentido aproveitar a sua comunicação para você compartilhar com a gente
Como é que faz para chegar aí nos 90 e poucos? Qual que é o remédio? Qual que é a dica? Tem dica? Tem remédio? Eu sei, é uma boa namorada. Ah, isso está certo. Boa, tá boa. Remédio eu não tomo nenhum, não, porque faz muito mal para a saúde. Mas eu tomo cerveja, vinho, Sei. isso. Ó, sei. Isso aí é um excelente remédio. É. Esse é. Dança aqui no baile. Ótimo. Né? Agora, a minha namorada aqui, eu acho que ela não bate bem, não, porque... Mas é importante e agradecer a sua comunicação, porque vai na direção, eu já falei isso aqui outras vezes, acho importante dizer isso, porque assim, a longevidade, o tempo de vida nosso, claro que tem aí os percalços, né, das condições de vida, há um controle, há parte que eu posso me cuidar para ter essa longevidade. Mas no meio do caminho sempre tem uma pedra, alguma coisa assim, etc e tal. É que o seguinte, os estudiosos, o pessoal que faz a ciência, o conhecimento científico, sobre o que pode justificar essa longevidade. Por que as pessoas vivem mais, né? Há uma teoria, rapidamente passando por ela, que é da herança da genética, né? Se você tem familiares longevos, centenários, certamente você pode chegar também aí na casa dos 100, brincando. Mas o que me chama a atenção, e eu gosto muito de falar nisso, é que não negando a existência da incidência genética na nossa longevidade, tem também a questão da cultivo de relações sociais. O seu exemplo, com todo respeito, ele vai nessa direção, porque mais do que viver cronologicamente, fisiologicamente, às vezes não tem sentido, às vezes não tem propósito, às vezes não tem animação para acordar de manhã e fazer o que tem que fazer. Você está perdido. Quer dizer, esse cultivo de relações sociais, familiares, bons amigos, boas amigas, boas companhias, hobbies, aquilo que minimamente me dá prazer, cura. A amizade cura, o amor cura qualquer dor, né? Então, isso, vejam só, o que mais me maravilha ouvir o senhor é que a teoria fala de uma coisa que vocês já fazem, né? Isso já acontece. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa acreditar no potencial da nossa emoção, da nossa fé, né? E isso é comprovado cientificamente. Há estudos e mais estudos. E aqui em Juiz de Fora a gente tem um grande pesquisador, o doutor Alexander Moreira, da psiquiatria da universidade, que ele vai para a Europa, congressos internacionais renomadíssimos para dizer isso. O encontro da ciência e espiritualidade. E eu não estou falando, gente, necessariamente de religiosidade. O credo religioso é importante, mas é mais do que ter uma boa religião que é necessário. É você cultivar a espiritualidade. E o que é isso? É relações de amizade, respeito, educação, gentilezas, né? É você ter um momento para que você possa, com você, ou acompanhado, ou com fé, ou sem fé, num ser transcendental, Deus, o que seja, em outras religiões, para você se examinar, para você fazer essa reflexão. Isso é muito importante. Então, ao contrário do que a sociedade coloca, há futuro sim. O envelhecimento, ele dá futuro para nós quando ele tem significado, quando ele tem sentido. E aí a gente vive a vida, né? No sentido do prazer, da alegria, da companhia, da generosidade. O que falta na nossa cidade, no Brasil, é espaços para a gente se encontrar. Agora há pouco, eu estava numa determinada entidade de ação comunitária,
que a dirigente falou que não sabe quando que o grupo lá vai terminar, porque o espaço vai cair e vai vir mais um prédio. Então a gente está sem encontro na cidade para a gente dançar, para a gente namorar, para a gente paquerar e ser paquerado, enfim, para a gente viver. Por exemplo, eu sou da região do É só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Paquerar e ser paquerado, não. Eu não estou entendendo isso aí, ué. Eu tenho direito a uma réplica aí? Então, por exemplo, eu sou da região, Jorge, ali do Mariano Procópio. Por exemplo, o Clube Marianim já está no chão. Já era. Essa semana o Rex, onde tinha o forró, acabou. Essa instituição que tem na Rio Branco ali vai acabar. Onde a gente vai encontrar? As praças está difícil. Então, a cidade tem que ser o lugar do encontro. É o que vocês fazem aqui. Isso aqui é saudável. Isso é saúde. Isso aqui é saúde, gente. Tem que cultivar, tem que participar, tem que vir. Isso é fundamental. Isso é uma resistência que a gente tem em grupo para a gente não ficar sozinho. É abraçar a vida de verdade, né? Então essa é a questão. Envelhecer para o futuro, como assim, é um pouco provocativo da minha parte. Porque há quem diga que já foi bananeira que deu cacho. Que já acabou. Que não tem mais o que fazer. Literalmente, como diz a música, é esperar o chamado para ir embora. E não é assim. Pessoal, só que a gente tem que pôr sentido na vida. Voltando a dizer, propósito, meta, vontade. É fundamental desejar. Desejar, fazer, buscar, sair de casa, ter companhias, voltando. Cura e cura muito, né? Isso é fundamental. E o exemplo vivo está aqui. Muito bem. Aí, eu vou entrar também agora numa fala de mais, talvez, técnica, para dizer o quanto que esse assunto do envelhecimento, Gracinha, ele é polêmico, ele é controverso, né? Ele é difícil da gente falar e difícil da gente ouvir. Porque ao longo da história da humanidade, esse assunto sempre foi polêmico, sempre causou resistência. Não é só em nós que estamos aqui de fora, não. No Brasil inteiro, em outras culturas, em outros países. E aí, sempre cito isso, há um estudo famosíssimo na área da gerontologia, que é a área do envelhecimento, que a pesquisadora Simone de Beauvoir, que é uma referência clássica para nós no movimento de pessoas idosas, ela foi a campo pesquisar como que as tribos, as culturas antigas, relacionavam com as pessoas idosas daquela clã, daquela comunidade. Então ela chegava num determinado grupo. Nesse grupo, as pessoas idosas eram as que tinham mais respeito, mais atenção, mais reverência. Por quê? Porque essas pessoas idosas desse espaço comunitário tinham conhecimento da vida das pessoas, sabia o nome, sabia como queria ser tratado, se gostava de ser beijado ou não, se esticava a mão, que remédio que dava, etc, etc. Nesse espaço. Mas em outro espaço, em outro lugar, ou em outra aldeia, lá os idosos, as pessoas mais velhas, eram as primeiras a serem exterminadas do convívio social. Por quê? Porque não produziam mais, porque não tinha mais o que fazer. Literalmente já estavam sem qualquer função social. Entende? E aí? Qual é a conclusão que a gente chega? O conceito, o tratamento que é dado às pessoas idosas varia muito, de cidade para cidade, condição social, condição econômica, condição intelectual. Uma pessoa idosa de 70 anos, que mora num bairro de classes populares, para aquela da mesma idade que mora e tem uma condição social e econômica diferenciada, tem a mesma idade. O envelhecimento é o mesmo?
Não é. Vocês sabem disso. Por quê? A condição social financeira faz uma velhice pior ou diferente, melhor. E a condição de etnia, a condição de hábitos de vida, isso tudo a gente leva para o nosso envelhecimento. A gente não envelhece agora para frente, a gente vai envelhecendo. É um processo natural que acontece com a gente, né? Essa questão do nosso próprio envelhecimento. Então, esse estudo da Simone de Beauvoir, ele coloca para nós que é preciso relativizar essa ideia. E a gente tem, talvez até pouca informação, e porque esse assunto é muito pouco falado entre nós, de que envelhecemos da mesma forma, isso é coisa de pessoa velha, isso é coisa de velha, etc, etc. E não é. Há uma subjetividade própria. A questão de ser homem e mulher, gênero, faz velhice distinta. Pela minha experiência masculino, somos mais fechados, menos sociáveis, mais reclusos. O sexo feminino já é mais de conversar, de agregar. Tanto é que nos grupos de pessoas idosas que a gente tem conhecimento da literatura, 90% são de mulheres. Porque para o homem, entre aspas, ficar à toa é um deboche. Ele não aceita ficar à toa, porque a pressão social sobre ele é muito forte. E quem trabalhou 30, 35 anos não se dá o direito de descansar, de jogar um sinuca com os amigos no clube, por exemplo. Vai fazer o que lá? Aposentado, não faz mais nada, pagando passagem, está pegando nosso lugar. E vem toda essa construção negativa em cima de quem construiu a cidade, construiu a nossa família. Porque o etarismo, né, o idadismo, o ageísmo, é você negar a existência pela idade das pessoas. Só que isso precisa mudar. Nós vamos viver mais. E já estamos vivendo mais. Por favor. Subsídio, pode que o senhor está dizendo aí? Eu mandei o meu currículo para uma firma importante do de fora. Mandei meu currículo para uma firma importante do de fora e recebi um telefonema. Primeira coisa que ele falou, estou falando com o senhor Renato, a gente está falando com ele. O senhor ainda fala? Eu não está. Estou falando com o senhor e o senhor está de sorte que eu não sou de falar palavrão. Agora, outra coisa. A sociedade, eu acabei de receber do cartório de protesto, a prefeitura está me cobrando para eu trabalhar. Não seria o contrário? Eu fui lá e falei, o senhor vem aqui para falar com o senhor que eu vou pagar isso aí. Sim. Né? Como? O IPTU eu pago, porque senão me toma a minha casa, né? Mas esse trabalho aí não me tomou nada. E como não tem nada para pagar, não pago. Por quê? Eu sou decano dos advogados de Juiz de Fora. Sim. Mais 12 trabalhando. E tem que pagar para trabalhar. É. Será que não podiam me dispensar desse pagamento? Ou será que isso faz falta para a prefeitura? É verdade. Sim. É. E você acabou de falar das relações e jogar sinuca, né? Ele vive perdendo de mim na sinuca. É verdade. Então, dizer isso, né, que essa mudança da sociedade, ela precisa efetivamente ser incorporada, assumida no dia a dia das nossas instituições, tanto no ambiente público quanto no ambiente particular, em qualquer ambiente social. Ainda há muita desinformação, muitos preconceitos, né? Muita dificuldade. E eu penso que esse movimento de mudança, nós, vocês, que temos que fazer. Porque se for esperar a boa vontade do governante A, B, C ou D, do presidente A, B, C ou D, a coisa não sai do lugar. Por exemplo, uma cidade como a nossa, com mais de 100 mil pessoas com a idade de 60 anos, o que ela oferece para o envelhecimento da nossa cidade? Eu não falo a prefeitura não, tá? Eu falo cidade de Juiz de Fora, o conjunto da cidade, do ponto de vista do lazer, do ponto de vista da convivência, do restaurante, não é? Essa coisa toda, entende? E como se não existisse nós, as pessoas de
de 60 anos e mais. E é o contingente etário que mais vai crescer e já está crescendo. Isso não é projeção estatística de dados que vão acontecer. Já está acontecendo, né? De 6 pessoas, uma já tem 60 anos na nossa cidade. Ou mais, né? Ou mais. Nós temos aqui 20% da nossa população composta por pessoas idosas. E eu pergunto, o que a cidade oferece para nós? Para vocês, para mim, que já estou aí nessa denominada faixa de terceira idade. Então, é com a gente mesmo, é aquela história. Nada sobre nós sem nós. É preciso participar. É preciso participar da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Lá existe um conselho, ou melhor, uma comissão de defesa dos direitos da pessoa idosa. É toda segunda e quarta-feira à tarde. Nós temos um conselho municipal do direito da pessoa idosa. Lá é o lugar de reivindicar. Lá é o lugar privilegiado de fazer política com P maiúsculo, não política partidária. E o que a gente tem? É muito pouco, é muito limitado. Ainda precisamos cada vez mais estar falando sobre nós mesmos. A cidade precisa respeitar e valorizar tanto de que vocês, nós todos fizemos por ela e ainda podemos fazer. Então, envelhecer para o futuro é dar sentido aos nossos dias. E por onde que passa esse sentido? Na companhia de pessoas queridas, de pessoas amigas, de familiares ou não, de fazer o que se gosta, de participar, né? Isso é fundamental. E isso que nos move, no meu modo de pensar, de vivenciar, né? E aí, mais uma pergunta para vocês. Como vocês estão se preparando, ou se é que nós estamos preparando para o nosso envelhecimento? De outra forma, como eu me vejo daqui a 3, 5, 10, 15, 20 anos? Como diz uma doutora, Carla Jacomim de Belo Horizonte, geriatra, nós vamos durar muito. Nós vamos durar muito. E esse durar muito tem que vir acompanhado com sentido, com propósito, com bem-querer. Claro que há, e eu vou falar daqui a pouco para encerrar, elementos do meu comportamento pessoal, mas a sociedade tem que vir. Se a sociedade não vem, nós vamos lá e puxamos ela para cá. Colocamos ela aqui dentro dessa sala para ouvir as vozes de vocês. Se a Câmara Municipal não ouve vocês precisam estar lá dentro para que sejam ouvidos. E assim é o governo municipal como um todo. Ele é fundamental. E aí, não adianta depois reclamar. É só participando, é escrevendo, é fazendo intervenção em rede social, que hoje é o nosso palanque democrático, apesar de todos os perigos que cerca, mas é uma fonte importante de participação social, né? Então, como está acontecendo essa preparação para o envelhecimento de vocês? Quem quer, por gentileza, voluntariamente aí? Contigo. Oi. Ah, sim. Boa noite, meu Boa noite. nome é Aurea Castro, sou daqui da cidade de Juiz de Fora. Então, é o seguinte, o senhor está falando sobre as políticas públicas. Aqui em Juiz de Fora, a prefeita, ela está dando uma bonificação para quem tem mais de 60 anos, que esteja aposentado e que tenha um imóvel próprio. A pessoa vai ficar isenta do IPTU, para sempre. A pessoa tem que ganhar até o salário mínimo, tá? Sim. Salário mínimo, e lá na prefeitura apresentar os 4 IPTUs antigos pagos e não vai pagar nunca mais. Aí vai ser bom demais, né? Bom demais. Essa é a informação que ela está dando, né? Obrigado. Mas ela só tem que ter um imóvel. Ah, está complementando aqui. Tem que ter um imóvel só, né? Tem que ter só um imóvel. Tá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Cida. Só um
um minutinho, por favor. Peraí, turma. Com relação à sua pergunta, o que acontece? Eu não tenho esse dado estatístico, mas percebe-se que de uns anos para cá, a população 60 mais, estão se preocupando mais em sair, em bater papos, em ler mais em atividades físicas. Eu faço parte de um projeto que é a extensão da UFJF, lá no Fórum sobre Envelhecimento, lá na Casa Helena Preta. E lá tem muitos projetos para idosos. Tem um número de vagas, mas tem espanhol, tem inglês, tem francês. Eu estou fazendo parte agora de atividades sociais, que é um encontro quinzenal muito bom. Então, percebe-se muito que a 60 mais está em busca de viver mais. E realmente isso é muito importante. Como eu te disse, não tenho dado estatístico, mas em relação, a gente pode comparar o atual com tempos tipo assim da minha avó, do meu avô, que não tinha esse entrosamento, um projeto igual a esse aqui. Então isso é muito bacana. Isso é verdade. Que, você está em busca de uma autonomia, de uma 60 mais, não vou dizer velhice. Eu não concordo com esse negócio de velhice, não. 60 mais com uma atividade, com flexibilidade, com autonomia, com mais amizades, E isso é muito importante. É verdade. É porque, querendo ou não, a realidade está colocando para nós, e a imprensa vem noticiando, que hoje a gente tem menos crianças e mais pessoas idosas. Existe um parâmetro, e aí o professor deu aula para mim de elementos de estatística, professor, aqui ó, seu nome, eu não posso ir lá porque ele já me falou que o Instagram não vai me aparecer. O seu nome, por gentileza? O Zé Antônio deu aula para mim, na época era monitor do professor Coraci, é isso mesmo? Mandei bem na memória? Muito obrigado, professor. Obrigado, viu? Salva de palmas. Obrigado. Zé Antônio, né? Beleza. Então, é uma realidade demográfica isso. Não é invenção da minha cabeça, não. É taxa de fecundidade, professor. Então, ou seja, o número de filhos por mulher diminuiu no Brasil. Nos moldes dos países europeus, que envelheceram de uma forma devagar, gradualmente, e com a infraestrutura social e econômica um pouco melhor do que a nossa. Nós continuamos, a maioria da nossa população, em condições materiais de difícil sobrevivência material, e chega a demanda das pessoas idosas. Entende? Então, ao invés da gente ter um envelhecimento equitativo do ponto de vista de política e de recursos, não. Envelhecendo muito rápido e sem dar um mínimo de resposta. E é contraditório, porque a gente deveria celebrar que nós estamos envelhecendo mais e manter essa taxa com qualidade. Mas isso passa ao largo, despercebido, ou com total desinteresse público-político para essa nova realidade. Então pouco importa. E aí a gente está com dificuldade. Nós estamos envelhecendo e empobrecendo. Porque o custo da manutenção da nossa vida aumenta. Vejamos os planos de saúde como é que está. Vejamos os preços, etc. Então é uma economia diferenciada. Ou seja, nós precisamos, de alguma forma, nos organizarmos no nosso quintal para fazer com que haja mais políticas públicas para as pessoas idosas. Diga. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Eu vou aí, ela pediu. Gente, só mais 3, tá? 1, 2, 3, e a gente faltam 10 minutos. Boa noite, muito obrigada. Eu sou Heloísa, sou visitante, estou aqui há pouco tempo. Uma coisa muito, muito importante na minha vida como experiência, eu comecei a ser maratonista depois de 60 anos. Opa! Maratonista mesmo. Parabéns. 28 km, meia maratona internacional Rio de Janeiro. São Paulo, todas, depois de 60, todas aquelas São Silvestre, Rota da Pampulha, depois de 60,
Todas elas. Eu só estou um pouco parada porque aqui não existe esse movimento. Eu morava na capital do Espírito Santo e lá o movimento do esporte é muito forte. Então, por exemplo, garoto, né? Corrida da garoto. Sim, o chocolate. Após 60 anos eu ganho todas as medalhas enquanto estava lá, em primeiro lugar. Parabéns. Mas eu brincava o seguinte, primeiro que só tinha eu com minha idade. É verdade. Tio, só para uma informação, pode ser? Claro. Nós temos 12 corridas anuais do ranking de Juiz de Fora. Depois 12. Não é maratona. Você pode correr 10 quilômetros, pode correr 8, pode correr, entendeu? Sim. Vou passar para você depois o calendário das corridas, tá bom? Ótimo. Obrigada. Ótimo, parabéns, tá? Muito bom. Gente, aí é o seguinte, eu não posso terminar, não vou deixar receita, mas são dicas que eu falo aqui, falo aonde eu vou, porque é muito importante esse recado final de dizer o seguinte: temos estudiosos nesse assunto que está crescendo de importância, inclusive na academia, nas universidades, né? Porque é uma pauta da atualidade, é uma pauta contemporânea, não tem como não se falar hoje do nosso envelhecimento. Aí tem uma referência nacional e internacional, vou dar uma aceleradinha aqui, porque o tempo já está com 9 minutos. Dr. Alexandre Karachi, pode pesquisar aí na internet, ele é o cara, do ponto de vista de referência nacional e internacional, com participação na ONU, nas Nações Unidas, Organização Mundial de Saúde. Então, ele dá para nós 4 dicas, não vou falar receitas, porque não existe receita para envelhecer. Existe comprometimento, existe disciplina e participação social. Primeiro, o que não é muito fora do que a gente busca fazer, cuidar da nossa saúde. Saúde física e mental, como está aqui o projeto SOL, Abraçando a Vida. Alimentação, atividade física. Um dia eu chego lá nessa. Parabéns. Dentro do interesse de vocês. Alimentação, saúde, cuidados médicos, profissionais dessa área de saúde, que não é só o médico é muito importante, mas tem outros profissionais de saúde, inclusive professor, como o Paul, professor de educação física, né? Um outro ponto que o professor destaca é a importância que a gente falou no início da conversa. Relações sociais. Cultivar as relações de amizade. Cultivar o abraço amigo. Né? É importantíssimo. O café. Enfim, compartilhar momentos com alguém que você efetivamente ama. E tem troca afetiva. Isso cura e faz muito bem para a saúde. Uma outra dica é aprender a ter novidades. Se você desce ali no Parque Alves, vai mais à frente, desce do ponto da catedral e vai andando e observa a cidade. Procura reconhecer a cidade. Bom, aqui é a catedral, lá em cima era a pastelaria mexicana. Olha, mas tinha uma casa aqui, não tem mais. Isso é importante. Isso faz com que a gente faça sinapses cerebrais. Aí, a Rose pode falar melhor uma outra oportunidade. O pessoal da neurologia coloca isso bem. Um novo idioma, né? Um novo namorado, uma nova namorada, né? Então, essas novidades compactuadas fazem bem e é importante. Ou seja, rotina é importante, mas de vez em quando fazer uma alteração nesse nosso cotidiano, nessa nossa busca. E uma outra dica que não seja a final, mas que é importante também, a gente precisa ter um dinheirinho, um cascalho de reserva. Porque de uma hora para outra há uma emergência. Ou para mim, ou para alguém da família, coisas assim. Para viajar também, não necessariamente para adoecer, mas para emergência, porque às vezes viajar passa a ser uma novidade, mas é bom você ter uma previdência ali, uma reserva. Fala-se muito em capital financeiro, em dinheiro, mas é importante de ter capital social. O que é capital social? É ter amizades, é ter com quem ir e aonde ir, é compartilhar bons momentos. Isso é capital social. Para finalizar, SOL,
O S de sabedoria, solidariedade, saúde. Alguém mais quer falar outras ideias? Sinceridade. Simplicidade. Solução. Não, essa eu já falei. Sabedoria. Serenidade. Não, com S. S do sol. S do sol. Saúde. Eu já falei essa. Sorriso. Solidariedade. Sexo. Opa, sexo. É lógico. Boa, professor. Boa, professor. Boa. Otimismo. Oportunidades. Objetivos. Organização. Orgulho. Diga. Hein? Não. Ordem, opção. Tá vendo como é que vai longe? E o L. Liberdade. Lazer. Leveza. Luz. Literatura. Leitura. Lembrança. Liberdade. Lazer. Pessoal, luz. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo compartilhamento desses minutos e desse tempo preciosíssimo de estar aqui com vocês e que certamente alegraram e levarei no meu coração, na minha memória, essa oportunidade, através do professor Paul e da equipe que vocês me deram. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Obrigado.